Fala você, torcedor tricolor que me acompanha de todo o Brasil. O canal não acabou não, calma aí. Só dei uma parada, gente, né? Por conta aí do trabalho, né? Algumas semanas para mim são mais difíceis, alguns dias especificamente. E na quinta-feira eu tive um problema, né? É um problema de intoxicação alimentar. Quem não foi leve, mas quem já teve sabe, dá uma dorzinha abdominal, enfim, todos os sintomas. Não vou descrever aqui, porque algumas coisas são até meio chatas assim de falar, né? Mas, galera, vamos lá. Para não dizer que não falei das flores, o problema é o seguinte: vamos seguindo o Geraldo Vandré aí, caminhando e cantando e seguindo a canção, né? Caminhando aqui com o canal é o seguinte, até assisti o jogo ontem, mas não vou comentar, acho que já perdeu ali né, o tempo, né, já. Brevemente direi que Marcos Felipe salvou de novo, né? Assim, aí já há muito tempo eu venho defendendo assim que o Marcos Felipe vai se tornar um grande goleiro e espero que ele continue aí no Fluminense por um bom tempo, né? Porque eu sou da era pós-Paulo Vitor, cara. E falta ao Fluminense uma referência, né? Até os rivais aqui do Rio tiveram, assim, né, nesse tempo, digamos assim, anos 90 para cá, as suas referências. O Vasco teve Carlos Germano, Elton, Fábio. O Fábio durou pouco, o Elton durou um pouco mais, né? O próprio Praz, o Botafogo teve o Wagner, o Jefferson, né? O Flamengo teve o Bruno, que acabou, vocês sabem, né, ali envolvido num problema, numa situação lá, e, enfim, de justiça, né? Não cabe a nós aqui comentar esses assuntos, mas o Bruno foi aí um ídolo, né, do Flamengo, uma referência e tal. Em São Paulo, né, assim, eu vi o Edinho não chegou a fazer história também, foi um jogador que aí teve alguns problemas extracampo, mas isso aí também, vida pessoal aqui a gente não comenta. Nós não julgamos ninguém, quem julga é a justiça e, em última instância, no eterno, Deus. Certo? Não estamos aqui para julgar pessoas, não somos juízes, mas eu vi lá um pouco Zete na infância, depois veio a fase Rogério Ceni no São Paulo, a era Sérgio Veloso, Marcos, enfim, né? O Cássio agora no Corinthians, antes a era Ronaldo, eu peguei um pouco Ronaldo, que foi pro Fluminense em 98, enfim, e no Fluminense foi muito mal, o Zete também, né, jogou no Fluminense, eu vi o Zete fazer um gol contra no Fla-Flu, tava na arquibancada, e eu tenho muita esperança de que o Marcos Felipe se torne um grande goleiro. Bom, eu já passei do tempo médio de audiência aqui do canal, então se você está assistindo depois de 3 minutos e meio, vou entrar no assunto do vídeo. Você faz parte ali do nosso seleto público que assiste aqui as nossas reflexões até o final. Falar da mitologia da gestão, né? E o que é a mitologia da gestão? Gente, em qualquer área da vida, numa empresa privada, num clube de futebol que tem uma personalidade jurídica um pouco diferente, ou mesmo na área pública, é claro que é melhor uma má gestão do que uma boa gestão. Quer dizer, é melhor uma boa gestão do que uma má gestão, né? Portanto, uma boa gestão é necessária, mas ela não é suficiente, né? Então é melhor ter um bom gestor, uma boa administração, do que uma má administração. Isso a lógica elementar já nos informa de cara, né? O problema todo reside no seguinte, na mitologia que se criou em torno da gestão. E o que significa isso? Uma gestão, ela tem limites, né, dados por uma circunstância histórica, né, e política e específica. E o propósito até da existência do Laranjeiras Rádio, que começou lá no Facebook, né, depois onde eu fazia os programas lá na página Força, Glória e Tradição, com o nome Laranjeiras Rádio também, e que veio aqui para o YouTube.
onde nós estamos tentando aqui ainda um caminho de crescimento, o propósito da existência do canal sempre foi a de demonstrar que os problemas do futebol brasileiro são políticos, né? E o que eu quero dizer com isso? Desde a Lei Zico, a lei e posteriormente que se consolida com a Lei Pelé, a partir dos anos 90, o futebol brasileiro abriu catastroficamente o seu mercado, né? E permitiu a atuação de empresários que deterioram o patrimônio dos clubes pela revogação da lei de 1976, também conhecida como Lei do Passe, né? Eu tenho um estudo sobre isso, eu ia apresentar na UERJ, né, na Cátedra Teotônio dos Santos, na UERJ, mando um abraço para o Wallace, lá do Departamento de Economia, né, do canal Resenha Monstra, um abraço aí para a galera do canal Resenha Monstra. Mas um dia eu vou apresentar esse estudo aqui no canal. O problema do futebol brasileiro é político e principalmente a forma como uma estrutura jurídica desorganiza economicamente o nosso futebol. Então é impossível fazer do futebol brasileiro algo viável do ponto de vista econômico e inclusive técnico. E essas duas coisas estão ligadas. Por quê? Porque a Lei Pelé força a evasão dos jogadores para o exterior e, portanto, você tem aí uma fuga técnica e, ao mesmo tempo, né, ela promove uma acumulação por grupos empresariais em detrimento do clube. Então, a acumulação capitalista no futebol, ela acontece por mãos de empresários em detrimento dos clubes. É só você acompanhar, né, mais ou menos ali o crescimento da dívida dos clubes nos últimos anos e o fluxo de moeda estrangeira para a nossa economia. Ora, se entra tanto dinheiro com venda de jogador, como é que os clubes empobrecem? Isso não é só má gestão, né? Isso tem a ver com como o futebol se organiza política e juridicamente através da Lei Zico Pelé. Além de tudo, né, eu sempre bati nessa tecla aqui e estou voltando nesse assunto, né? Nós temos um campeonato absolutamente burro, né? Um campeonato absolutamente burro, que é o campeonato de pontos corridos, que restringe a elite, né? E que faz a restrição da restrição num sistema de cotas de TV que elimina a competitividade e restringe o quê? Os recursos e o poder financeiro a pouquíssimos clubes, né? Criando uma divisão mesmo entre os clubes considerados do ponto de vista histórico grandes. Isso explica a crise de clubes como Vasco, Botafogo, Cruzeiro. E além de burro, né, o campeonato com apenas 20 clubes num país continental, a chamada espanholização, né, o campeonato deixa de fora cidades que são, por exemplo, do ponto de vista econômico, importantíssimas para o Brasil, cidades do interior, né, dos estados do sul, que tem indústria, uma renda per capita acima da média nacional, um IDH acima da média nacional, cidades do interior de São Paulo. Onde está São Paulo? O mais importante estado da federação do ponto de vista econômico, né? Onde está o Nordeste, né? Com as suas grandes e poderosas capitais, com grandes torcidas e grandes clubes. Então, nós vivemos num futebol que se desnacionaliza, certo? E que sofre, além da evasão técnica, também uma espécie de colonização cultural, porque cada vez mais, através da indústria de entretenimento, que vai desde a transmissão de competições estrangeiras até os consoles, né, os videogames, há toda uma espécie de conquista do imaginário do torcedor brasileiro em favor dos clubes da UEFA, certo? Em favor dos clubes europeus. Então, o que acontece aqui é uma destruição, uma desorganização do conteúdo nacional. E, portanto, outras competições de fora, às vezes, aqui no mercado interno, acabam tendo mais audiência. Produtos estrangeiros, de clubes estrangeiros, concorrem no nosso mercado, né, promovendo uma grande evasão também financeira. O próprio mercado ali de jogadores, se você especular,
muitas empresas que atuam no Brasil são controladas de fora. Se você olhar também, você pode ter, por exemplo, um caderno. Esse caderno pode ser produzido por uma empresa brasileira, da indústria, certo? Mas se o caderno for da marca de uma equipe estrangeira, você paga royalties e esse dinheiro sai da nossa economia e vai para fora. Ou seja, existem vários mecanismos de evasão de valor, né? E que no fundo, se nós fizéssemos uma contabilidade do dinheiro que entra, né, lá de fora, principalmente pela venda de jogadores, e do que sai daqui, né, só com royalties, licenciamento e etc., você vai ver que, na verdade, o que sai da nossa economia é mais ou menos equivalente ao que entra, a depender, lógico, da situação do câmbio e etc. Mas, em geral, né, você tem ali um mau negócio na venda de jogadores. É claro que, nesse momento, de um ponto de vista estratégico, tendo em vista aí, por exemplo, Fluminense, o passivo do nosso clube, Xerém, os jogadores jovens, nós podemos agora especular com esse câmbio, atrair uma moeda estrangeira e tentar equacionar no médio prazo ali os problemas mais difíceis da nossa dívida, né? Aquelas que têm juro alto, né? Dívida com banco, as dívidas já executadas e que estrangulam o nosso orçamento no curto prazo, né? E que nos criam tantos problemas de penhora e etc. Mas uma coisa é você, numa conjuntura específica, pensar de forma pragmática no curto prazo, aproveitar uma situação, uma atipia do câmbio, há uma tendência de desvalorização da nossa moeda, atrair uma moeda estrangeira a partir de uma pauta de exportação para ser pragmático e resolver um problema de curto prazo. Outra é a passividade do nosso clube e de outros clubes diante de um cenário que é absolutamente adverso para o futebol brasileiro como um todo, para os clubes brasileiros como um todo, no médio e no longo prazo, né? Então, mais uma vez, se discute muito gestão. Acho que essa discussão é importante, notadamente quando ela é feita por pessoas competentes e que entendem da questão. Só que o problema está um pouco acima, né? É um problema político. O futebol brasileiro sofre de um problema político e, portanto, um problema político exige soluções políticas. E eu não vejo no horizonte qualquer sinal de luz ou de resolução, né, ou de algo que possa, pelo menos ali, lançar as bases de reestruturação do nosso futebol para o seu fortalecimento econômico e técnico, impedindo aí a concorrência estrangeira e, notadamente, a evasão técnica, né, que se dá sob a forma de uma venda em massa de jogadores para o exterior, uma espécie de êxodo humano, onde o jogador é transformado numa commodity, certo? Sou Teixeira Mendes, faço um resumo aí dos meus últimos 2 anos e meio, né, de debate aqui. Comecei mais ou menos em 2019, né? Faço aqui, são 2 anos e meio, então é mais ou menos isso. Faço aqui um resumo daquilo que eu penso e um dia, né, vou aqui mostrar para vocês o estudo, né, que eu tenho nessa área. Tenho que atualizar algumas coisas e alguns dados. Vou mostrar o meu estudo sobre os problemas do futebol brasileiro de um ponto de vista político, econômico, da economia política do futebol, certo? E de como o futebol precisa se reencontrar, encontrar o caminho do desenvolvimento interno, autônomo, pela importância que tem para a formação da própria cultura e da identidade nacional, notadamente no Brasil moderno. Tá certo, gente? Sou Teixeira Mendes, volto aqui só para dizer para vocês, nesse fim de noite, acabei de trabalhar agora, que o buraco é mais embaixo, ou o degrau fica mais em cima, e apesar da gestão ser importante, do debate sobre a gestão ser importante, não nego, uma boa gestão é apenas necessária, ela não é suficiente.
Porque uma boa gestão num contexto catastrófico adianta muito pouco. Um grande abraço, sou o Peladeiro do Comentário Esportivo.